Amigos, Agatha e Marciano, sejam bem-vindos, amém? É um prazer ter vocês aqui conosco. Voltem sempre, fiquem à vontade, essa casa é de vocês. Amém? Levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Pai, nós te damos graça por essa manhã, nós te damos graça por esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós declaramos, Pai, sintonizamos a Tua presença aqui nesse lugar. Oh, Pai, obrigada pelo Teu cuidado conosco todos os dias. Obrigada, Espírito Santo, porque mais uma vez o Senhor derramou a Sua graça sobre nós. Certamente, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, ela nos acompanha todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você está pronto? A palavra do Senhor diz que todos os dias a Sua misericórdia, ela se renova. Então, se você está aqui, querido, não é meramente mérito, mas é graça. Amém? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar no melhor lugar. Amém? Nós vencemos o sono, nós vencemos o cansaço, nós vencemos algumas situações para chegar até aqui. E o Senhor, Ele honra aqueles que o buscam. Amém? Existe um dia que o Senhor, Ele se levanta para honrar. Amém? Existe um dia, querido, que o Senhor, Ele levanta para honrar a minha e a sua fé. Existe um dia que o Senhor, Ele vem com o seu braço forte, estende a sua mão sobre nós e diz: ei, chegou o dia de você ser honrado. Aleluia! O tema da nossa ministração dessa manhã é o cuidado de Deus. O nosso pastor, ele sempre faz a escala, né, para o mês todo. E eu não tinha visto ainda com detalhes. Eu vi, só que pronto, passou, esqueci. Tanta coisa que você acaba deixando para lá. Quando eu fui ver de novo, a gente saindo daqui na quinta-feira, eu disse: meu Deus, eu estou escalada para pregar domingo. Elito viu agora? Foi? Eu disse: eu lembrei agora. Vi, eu já tinha visto antes. E aí eu disse: meu Deus, tem tanta palavra para ser ministrada, mas eu não quero ministrar aquilo que eu quero. Até pensei em continuar aquilo que começou ontem, né, que era falando sobre família. Eu tenho uma ministração falando sobre maternidade, paternidade, filhos, mas o Senhor vai prover um dia. E na sexta-feira, quando eu acordei, sabe quando você acorda, senta assim, e a sua mente ainda não está na sua mente? Você está fazendo download, assim, você olha assim, senta e olha para nada e não vê nada. E nessa hora, o Senhor, Ele usa, queridos, momentos específicos para tratar com você. Se você está com a mente conturbada, se você está com muitos afazeres, você não vai dar ouvidos à voz de Deus. Mas quando você está num momento calmo, relaxado, que a sua mente está limpa, vamos dizer assim, Ele aproveita esse momento para falar com você. E na hora, o Senhor falou assim: o meu cuidado para com o meu povo. Eu disse amém. Só que o meu dia foi corrido, não foi fácil, e era tanta coisa para fazer, e eu querendo botar a ministração em papel. Tem alguma coisa aqui me incomodando. E eu não conseguia parar, até que eu cheguei em casa, e eu sentei, terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer, coloquei lixo do lado, coloquei o fone de ouvido, coloquei um louvor e comecei a adorar o Senhor ali, com ela do meu lado mesmo. E nessa hora as coisas elas vão se encaixando. E aí eu disse amém. Só que eu não escrevi, eu só falei assim: Senhor, eu só quero estar contigo aqui, eu não quero escrever nada, eu não quero fazer nada, eu só quero estar com o Senhor aqui. E eu fui colocar literalmente ontem a gente não veio para cá para oração, porque, assim, venhamos e convenhamos, a gente estava quebrado. Meu marido, assim, não viu o telefone despertar, e eu só descansei, e eu levantei um bocadinho mais cedo, sentei ali na minha mesa, abri a Bíblia e comecei a falar com Deus, e Ele começou a liberar coisas sobre o tema de hoje. E eu quero que você esteja bem atento, querido, para você entender que o Senhor, Ele cuida de você. Amém. Que o Senhor é bom. E que as suas misericórdias, elas duram para sempre. Para você entender que você não é só mais um no meio da multidão, mas que o Senhor, Ele te olha com um olhar especial. A palavra dele diz que os seus ouvidos não estão tapados e as suas mãos não estão estendidas. Diga assim comigo: a boa mão do Senhor está sobre mim. Eu e você, enquanto pai e mães, nós temos a tendência de querer cuidar dos nossos filhos, sim ou não? Você não vai ver o seu filho sair de casa todo sujo, mal amanhado, com a roupa rasgada, com a roupa troncha, com a roupa manchada, com a roupa do avesso, e simplesmente deixar, sim ou não? Porque isso vai falar de você. É ou não é?
Se você vê uma criança ou um adolescente, seja lá, com muitas coisas assim que não está, vamos dizer, correto, o que a gente automaticamente fala? Essa criança é muito mal educada, é ou não é? E isso vai retratar sobre o pai e a mãe. Deus, ele tem que zelar por aquilo que ele é. Então, ele cuidando de mim e você, ele está zelando pela sua imagem. Porque é impossível, querido, eu e você olhar para um filho de Deus, ver um filho de Deus bem cuidado, bem tratado, e não dizer que realmente Deus cuida. Amém? Esses dias enquanto eu estou ali trabalhando, eu não sei você, mas pelo menos eu sou assim, enquanto pastora. Eu olho para as pessoas, eu vejo algo nelas que elas ainda não viram. Elas ainda não conheceram a Jesus, mas eu estou enxergando algo nelas, o dom que o Senhor derramou sobre elas, que ela está sendo usada em outro lugar. Tem uns empregados de mesa lá do hotel, e, gente, eles são excelentes. Eu não sei se o pastor concorda comigo, mas eu acho. Eles são excelentes no que eles fazem. E eu olho para 2 deles em específico e eu falo, esses diáconos são excelentes. Eu disse, são excelentes. Tem uns outros lá que são habilidosos, que são carinhosos e falam, meu Deus. E eu fico procurando brecha, só que nem todo mundo te dá liberdade. Aqueles que dão liberdade, a gente lança a palavra, convida e faz aquilo que tem que ser feito. Mas aqueles que não dão liberdade, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, a não ser ministrar com a sua própria vida, até que eles te dêem liberdade para falar alguma coisa, sim ou não? E eu fico olhando e pensando, essas pessoas trabalham bem, trabalham muito, não sei quanto recebem, porque existem diferenças entre cargos e etc. Mas, tipo assim, não tem um propósito final. É só chegar na segunda-feira, trabalhar, sexta-feira encerrou a semana, sábado, praia, né? Domingo, futebol, cinema, seja lá o que for, segunda-feira trabalhar de novo. Mas não tem nada sendo edificado nelas para que elas possam exercer aquilo que o Senhor derramou sobre elas. E Deus, ele está olhando para essas pessoas, assim como ele olhou para mim e para você lá atrás, querendo cuidar delas. Quando o seu filho é pequenininho, o seu filho não precisa dizer o que ele precisa. Precisa? Eu sei quando a fralda da minha filha está cheia e precisa ser trocada. Eu sei quando ela está com fome, apesar que agora ela fala, estou com fome, mãe. Às vezes é só querendo besteira, mas eu sei quando ela está com fome, eu sei a hora que ela precisa dormir. Eu sei quando ela está agitada, que ela está cansada e aquilo está estressando ela. A gente sabe das coisas. O nosso Pai, ele também sabe quando eu e você precisamos das coisas. A palavra diz que nem Salomão se vestiu com tanta beleza quanto os lírios hoje se vestem. E a palavra diz, eles não plantam, mas o Senhor cuida deles. Imagina eu e você, que estamos disponíveis para ser sementes o tempo todo. Para plantar o tempo todo. Então, queridos, Deus, ele não trata a mim e a você com pena, mas com amor. Nos livrando de situações, nos afastando de pessoas, nos aproximando de pessoas, nos dando coisas ou tirando coisas. Deus é um pai bom e ama cuidar dos seus filhos. Abra comigo a sua Bíblia. Hoje a gente está com um problema técnico aqui no telão, então você vai ter que abrir mesmo a sua Bíblia para acompanhar comigo. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler na Nova Bíblia Vida, inclusive eu aconselho você a estudar nessa versão, ela é extraordinária. Eu estou amando estudar a Bíblia nessa versão. Além dela ser simples, ela te entrega algo assim, profundo. Eu não sei explicar, mas é extraordinário estudar nela. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o Senhor olhou para o mundo e ele não viu simplesmente um mundo qualquer, mas ele enxergou a mim e a você. Jesus, quando ele entregou a sua vida, porque ninguém o matou, ele se entregou. Ele lá no futuro, ele viu a mim e a você. Jesus, quando ele está ali no jardim de Getsemane, orando e falando, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque, queridos, imagina, saber que você vai morrer, como você vai morrer, e você não fez nada. A Bíblia fala que Jesus ficou angustiado ao ponto de suar sangue. Se você for para a ciência, aquilo ali é um derrame, em cima de derrame, que não conseguiu ser executado, porque a doença não tinha poder sobre Jesus, porque Jesus era santo.
Então era como se fosse uma pressão e não conseguia avançar aquilo, percebe? Mas Jesus, mesmo assim, ele parou dentro daquela oração, foi fortalecido por Deus, viu o futuro, que era eu e você, e prosseguiu. Imagina se Jesus tivesse retrocedido. Imagina se Jesus ele não tivesse avançado para o propósito. Nós não teríamos sido cuidados por Deus como nós somos hoje. O maior interessado, queridos, de nos fazer ser bem cuidados é Deus. Diga assim: o Senhor, além de meu Senhor, é o meu Pai. Muita gente não tem contato com o pai paterno, sim ou não? Muita gente às vezes é abandonado na infância, muita gente às vezes é abandonado no decorrer da vida, ou às vezes está com um pai dentro de casa que não é presente, sim ou não? Acontece direto. Se você for parar para conversar com muitas meninas, com muitos rapazes, você vai ouvir muitos testemunhos iguais a esse. Mas Deus, Ele é aquele que Ele não nos abandona em momento nenhum. A palavra diz que pode, mãe, esquecer o seu filho, mas Ele jamais o esquecerá. Imagina, a mãe que amamenta, a mãe que cuida, a mãe que escuta um nhê de madrugada, já acorda, pode esquecer, pode abandonar, mas Deus, Ele nos garante que Ele não nos abandona. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 23, versículo 1 ao 6. Salmos 23, 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo do que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho de justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Diga aleluia. Você entendeu o que você acabou de ler comigo? Que o Senhor é o seu pastor e Ele te dá tudo do que precisa. Em outras traduções diz, de nada eu tenho falta. Talvez hoje você não tenha aquilo que você quer, mas você tem o Senhor e você tem tudo o que precisa. Talvez você hoje esteja passando por uma situação difícil, complicada, adversa, uma situação que dói, que machuca, mas a palavra nos garante que Ele nos leva aos pastos de gramas verdes para descansar. Existe descanso, querido, em Deus. Existe descanso na presença. Muitas das vezes eu e você queremos correr na força do nosso braço. Queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Mas não precisa. Existe descanso naqueles que estão em Deus. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele nos provê aquilo que nós precisamos. Ele nos provê alimento. Ele nos provê bebida. Ele nos provê alegria. Ele nos provê amor. Jesus, eu e você não aceitamos a Cristo para ficar a vida toda apanhando, não. Se alguém te ensinou isso, te ensinou errado. Sim, existirão e existem tribulações, sim ou não? Jesus nos garantiu isso. Mas Ele disse, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa isso, pastora? Porque quem está nele, a palavra diz, eu sou mais do que vencedor. O que é ser mais do que vencedor, meu querido? Deixa eu te contar uma história. Existe um rapaz que é lutador de boxe, e esse rapaz foi lutar, foi para um campeonato. E esse cara apanhou tanto, mas no final ele venceu. E ele recebeu um cheque de $5.000. E quando acabou a luta, o campeonato, ele pegou o cinturão dele, entregou para a esposa dele, pegou o cheque, deu na mão dela e falou, é seu. Ela não apanhou, ela não sofreu, ela não treinou, ela só estava lá torcendo por ele. Mas o prêmio a recompensa que ele ganhou por aquela luta foi para ela. Isso é ser mais do que vencedor. É você não precisar entrar na batalha. É você apenas descansar em Deus.
Porque o Senhor, Ele já batalhou por você. Porque o Senhor já venceu por você. Porque o Senhor já se entregou por você. E o que Ele fez já está feito. Ah, porque Deus não está fazendo. Ei, querido, Deus já fez. Deus já te curou, Deus já te proveu, Deus já te sarou, Deus já te abençoou. Está feito. Fala assim comigo. O meu Pai cuida de mim. A única maneira de nós passarmos por qualquer situação é confiando nele. É nos entregando a Ele, é amando a Ele, é confiando no seu amor. Abra comigo em Salmos 46, do 1 ao 6 também. Salmos 46, eu estou lendo na NBV, amém? Se você quiser acompanhar essa versão, você altera aí no seu telemóvel, ou se você tiver a Bíblia em NBV. Quem quiser me presentear essa tradução, eu estou aceitando, em nome de Jesus, amém? Já procurei e não achei. Já fui em todas as livrarias de Portugal e ninguém tem. Vou ter que ir no Brasil comprar? Vou ter que ir no Brasil. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudir os montes com a sua fúria. Há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus. Um rio que enche de alegria quem vive lá. Amém? O santo lugar onde vive o Altíssimo. Deus mesmo vive ali. Por isso, ela não será abalada. O próprio Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações gritam e se agitam iradas, mas quando Deus ergue a sua voz, a terra se derrete submissa. Os reinos se encolhem com medo e com respeito. Em outras traduções dizem que Deus é o nosso socorro bem presente. Então, querida, eu não sei o que você precisa hoje, mas a palavra está nos dizendo que basta eu e você confiar naquilo que Ele já liberou. Nós acabamos de ler que tudo pode cair, as montanhas podem desabar, mas quando Deus ele ergue a sua voz, aquele dia que o Senhor levanta e decide nos honrar, aquele dia que o Senhor decide honrar em público, amém? Aquele dia que o Senhor decide falar assim, acabou esse tempo, já chega. Querido, existem situações que Deus ele não vai te tirar. Existem situações que é você que tem que sair. Nem tudo Deus vai pegar na sua mão e falar, sai daí. Você lembra do profeta que se lançou na caverna? Deus chegou assim para ele e falou assim, você está fazendo o que aí? Saia daí. Deus não entrou na caverna e tirou o profeta. Deus ele falou fora da caverna e disse, saia daí. Existem coisas e momentos, situações que é eu e você que tem que decidir sair. É ouvir a voz dele, o comando dele e decidir seguir. E quando ele saiu, tinha alimento para ele. Tinha provisão para ele. Existe provisão, queridos, para mim e para você, no meio do deserto. Lembra do povo no deserto? O povo murmurava, o povo reclamava. Meu Deus, o que era aquilo? Mas Deus ele não deixava de prover em nenhum momento. Mas nós não devemos fazer como eles faziam, que era murmurar o tempo todo. Que era reclamar o tempo todo. Nós devemos ser gratos àquilo que o Senhor está fazendo. Nós devemos ser gratos por aquilo que Deus já fez. Estava quente, uma nuvem. Estava calor, uma coluna de fogo. Estava com fome, comida. Estava com sede, bate na rocha. Fala a rocha. Ou seja, não é aquilo que você está vendo, querido. É a palavra que Deus libera que faz acontecer. O que aquele povo estava vendo no deserto? Não tinha onde comprar comida, não tinha onde comprar água fresquinha, não tinha onde se aquecer e as roupas também não tinham onde comprar. Mas a palavra diz que as roupas não se estragavam, que a sandália crescia enquanto eles estavam crescendo, que a comida chegava fresquinha, que a água saía fresquinha e que eles não passavam nem calor nem frio. O que era aquilo? Era a própria presença de Deus indo com eles. Amém? Ei, o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele não mente e o Senhor não retrocede na sua palavra. Existem promessas que são condicionais e outras não. O que é isso? Você sabe me dizer? Não precisa responder, eu vou lhe dizer. Não estamos numa cela.
Esqueci desse detalhe. Promessas que Deus já liberou sobre mim e sobre você, algumas elas só vão se cumprir com o seu posicionamento. Com a forma que você reage a elas. Com a forma que você trata delas. Exemplo, vou te fazer conhecido na nação. O que você está fazendo para isso acontecer? Existem conexões que são propositais, sabia? Existem pessoas que você se conecta de forma proposital. Existem outras que Deus te apresenta. A volta de Jesus é condicional a mim, a você? De forma nenhuma. Ele vai voltar, você crendo ou não. Mas aquilo que Ele lançou sobre a sua vida só vai acontecer de acordo com aquilo que você faz. Não é porque Deus ele não vai cumprir, porque depende de você. Se você não tem maturidade para exercer aquilo que o Senhor está querendo liberar sobre você, sinto muito te informar, mas Deus não vai perder tempo com isso. Enquanto eu e você não quer fazer algo, Deus levanta outro. O que eu e você precisamos fazer é confiar no Senhor. O Senhor, Ele não volta atrás. Salmos 91, versículo 1 ao 5. Hoje a gente vai ler Salmos até já chega. Salmos 91, 1 ao 5. Que calor. Meu Deus do céu. Nunca reclamei do inverno. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão do dia, nem da flecha que voa durante o dia. Até aí. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Não é aquilo que eu e você faz, é a fidelidade de Deus que nos deixa guardado. Mas onde eu estou é que define aquilo que o Senhor vai fazer sobre mim ou não. A palavra diz que aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado, a sua sombra é aquele que está protegido. É a sua palavra que nos protege, é a sua presença que nos protege, aonde você está nesse momento. Confiando naquilo que você pode e sabe fazer, confiando no que o seu amigo falou para você, confiando numa proposta de emprego, confiando em quanto você ganha, confiando no seu patrão, confiando no seu marido, na sua esposa, tudo isso pode falhar. Mas Deus, Ele não falha. Hoje você pode estar bem, amanhã você pode não estar. Mas aquele que vive guardado pelo Todo-Poderoso, Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Então o diabo, querido, ele não pode contra aquele que está guardado em Deus. E esse é o maior, acho que o maior ódio do diabo. Porque ele quer fazer algo, ele quer atacar, ele quer avançar sobre os filhos de Deus. Mas a palavra diz que é como um escudo. Você já viu aquelas tropas de choque avançando? Aqueles escudos onde bala come para cima e para baixo e não penetra. Pode até chegar, mas para ali mesmo. Eu sou do Maranhão, já vi um bocado isso, misericórdia. É bala para cima, é bala para baixo. É época de São João, o ano todinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que nós precisamos estar em um lugar. E esse lugar seguro é em Deus. O Senhor, Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Deixa eu só trocar esse negócio aqui. Amém? Aleluia. Precisamos estar atentos para não sair do lugar que Deus estabeleceu estar. Deixa eu mudar esse trem. Um minuto. Aleluia. Pedro afundando. Você lembra? A palavra diz que os discípulos estavam no barco e Pedro era ousado. E eles começam a falar, ai, é um fantasma, é isso, é aquilo, e o desespero toma conta. E a palavra diz que Pedro, Jesus fala, ei, sou eu. A palavra diz, se é tu mesmo, me chama para ir até você.
A palavra diz que Jesus liberou uma só palavra, vem. E não era, queridos, algo que fosse acontecer de forma natural, mas o que faz o mar ficar instável debaixo dos pés de Pedro não é aquilo que Pedro estava vendo, mas era sobre aquilo que Pedro estava caminhando. Debaixo de uma palavra. Caminhando sobre uma palavra. Quando você caminha sobre a palavra que o Senhor liberou para a sua vida, as coisas elas têm que fluir. A palavra diz que tinha ondas gigantes ao redor de Pedro, mas enquanto Pedro não via, ele continuava caminhando. A palavra que o Senhor libera não significa que as ondas elas não vão se levantar. Que o diabo ele não vai se levantar. Significa que você tem que olhar para o Senhor, tem que olhar para a palavra, independente daquilo que está se levantando ao seu redor. Mas quando Pedro tirou o olhar de Jesus, ele afundou. Quando Pedro saiu da palavra, ele afundou. Mas a palavra diz que Pedro, na hora, falou, Jesus, salva-me. E a palavra diz que, imediatamente, Jesus estendeu os braços. A mão, perdão. E levantou Pedro da água. Imediatamente. Ou seja, Pedro ele já foi afundando perto de Jesus. Às vezes nós estamos chegando perto daquilo que o Senhor liberou sobre mim e sobre você. Mas, infelizmente, nós vamos dando ouvidos e olhares para outras situações. Você lembra de Daniel na cova dos leões? A palavra diz que Daniel não se curvou ao decreto do rei. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas a palavra diz que Daniel saiu de lá intacto. Não tinha um arranhão em Daniel. Mas de manhã, quando o rei foi lá saber se Daniel estava vivo, os soldados e os persas e os reis foram lançados. E antes que eles chegassem no fundo da cova, eles já tinham sido destruídos pelos leões. Será que esses leões estavam com fome? Amém? Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? A palavra diz que eles não se curvaram à estátua. Que eles não se curvaram à ordem de Nabucodonosor. E eles falaram assim, Nabucodonosor disse que se eles não se curvassem, ele ia ser jogado na fornalha, que iria ser aquecida 7 vezes mais. E eles falaram assim, Nabucodonosor, rei, nós não vamos nos curvar. O Senhor há de nos livrar. E se Ele não nos livrar, nós continuaremos servindo a Ele. Eles tinham consciência de quem Deus era. Será que você tem consciência de quem Deus é na hora da tribulação? E a palavra diz que eles foram lançados. A palavra diz que os soldados, se aproximando da fornalha, já estavam morrendo. Por causa do mormaço, da quentura. E quando eles voltaram na fornalha, que eles olharam para dentro da fornalha, eles estavam os 3, mais um. Eu imagino eles dançando lá dentro. Ei, querido, se você não se atentar ao que o Senhor quer falar com você, vai ser só mais um domingo na sua vida. Às vezes o Senhor, ou na maior parte das vezes, Ele vem com uma palavra para mim e para você, para nos prevenir para alguma coisa que está chegando. Ou para nos preparar para algo que nós vamos enfrentar. E saber que Ele continua sendo Deus, independente daquilo que eu e você está passando. Ei, querido, o Senhor, Ele é socorro presente na hora da angústia. O Senhor, Ele é cura para aquele que está enfermo. Ele é resposta para o que está perdido. Ele é provisão para quem não tem nada. Ele não falha. O seu trabalho amanhã pode não haver mais. Amanhã você pode passar por uma situação mais complicada. Mas o Senhor, Ele não falha. Uma coisa que eu tenho certeza, convicção, é que o que Ele falou, Ele cumprirá. Lembra de Daniel quando estava orando? A palavra diz que Daniel orou por 21 dias. Quando o anjo finalmente chegou, ele disse, desde o primeiro dia o Senhor te ouviu. O que nós precisamos continuar fazendo é perseverando naquilo que nós estamos. Correndo atrás, perseverando em Deus. Porque quando você persevera no Senhor, Ele entra com a sua provisão. Ei, que Ele não tem potestade, principado, demônio, Satanás, que faça nada para impedir que a palavra que o Senhor liberou na sua vida, ela se cumpra. Amém? Porque a palavra, querido, nos garante que o Senhor, Ele é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Jesus, Ele nos libertou e nos deu o seu nome como ferramenta. Então, demônio, enfermidade, situação nenhuma difícil pode perdurar sobre o povo de Deus.
Mas o povo de Deus pode vencer e avançar sobre qualquer demônio, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade, com o nome de Jesus. O nosso problema é que nós não usamos aquilo que nós temos. Ou melhor, nós nem sabemos aquilo que nós temos. Eu lembro de uma história de um rapaz que era ateu. E ele estava com a namorada em casa e eles estavam dormindo. E de repente ele acorda com aquele barulho, um barulho esquisito. E... Só um minutinho, Liliana, faz favor aqui. Que calor, Jesus. Amém? E ele estava dormindo e ele acorda com aquele barulho, a menina acordou, ela acordou possessa. Ela acordou não, o demônio ali manifestou nela. E ele disse que ele ficou assustado, ele não sabia o que fazia. E ele disse que ela olhava para ela, os olhos dela estavam pretos. E ele agora, ateu, nessa hora até ateu, acredita em Deus. E ele disse que ele lembrou de uma senhora que falava que o nome de Jesus tinha poder para todas as coisas. Ele disse que na hora, ele falou, em nome de Jesus, sai dela. E o demônio saiu. Ei, não era ele que tinha autoridade, era o nome de Jesus que o demônio tinha que se submeter. E ele disse que naquele dia, ele entregou a vida dele a Jesus. E hoje ele está seguindo os caminhos do Senhor. E depois a mulher foi atrás e hoje estão servindo ao Senhor. Eu posso procurar depois esse testemunho e mandar no grupo para vocês. Mas entenda uma coisa, tem ímpios desfrutando daquilo que o Senhor liberou. E eu e você, que somos filhos dele, que fomos resgatados por ele, não estamos usando aquilo que o Senhor liberou sobre mim, sobre você. Existe uma história, deixa eu contar ela para você antes que a gente encerre, que eu não vou me prolongar muito, que a gente tem a Santa Ceia hoje. Do pastor Carlos Júnior, se você ainda não teve a oportunidade de assistir as ministrações dele no YouTube, procure lá, Carlos Júnior, do Verbo da Vida, Zona Norte. Ele conta uma história, queridos, ele estava num culto ministrando. Eu conto as histórias bem direitinho. Meu marido escuta e conta tudo troncho. Dá vontade de subir no altar e contar as histórias direito. Dá vontade de falar assim, me dá aqui rapidinho, deixa eu contar a história, daqui a pouco tu termina a pregação. Ele dá o que ele entende, né? Amém. E o pastor Carlos Júnior estava numa cidade ministrando. E ele ganhou um blazer, aqueles felpudinho. Olha, eu dando os detalhes, tá vendo? E ele disse que na época ele estava magro. Então o blazer deu certinho nele. Só que quando ele vestiu, ele disse, esse blazer não é meu. Mas amém, ele embalou o blazer direitinho e levou para a cidade dele. Ele chegou na semana e falou assim, vou levar o blazer para o culto para dar para alguém. E esqueceu o blazer em casa. No outro culto, vou levar de novo, esqueceu de novo. No outro culto, enfim. Numa próxima reunião da igreja, ele lembrou do blazer, levou para a sala dele, deixou lá. Quando ele viu um determinado irmão, ele chamou o irmão e falou assim, fulano, vai lá na minha sala, tem um blazer lá na minha cadeira, vê se cabe em tu. Depois tu me diz. Aí o menino, tá bom, pastor. Foi lá na sala dele, vestiu o blazer e já veio no manto. Aí o pastor olhou de longe e falou assim, aí tem mistério, né? Aí ele, pastor, deixa eu te contar. Eu estava em casa 2 semanas atrás, e as coisas apertadas, e eu disse assim, Senhor, eu estou com pouca fé. O negócio está apertado. E ele disse que ele pegou todas as apostilas do Rema, falava sobre fé, Bíblia, versículo, e tome fé para dentro. E começou a orar em línguas, e Deus falou assim com ele, não te falta fé, te falta visão. Ele disse que na hora ele pegou a moto, foi no shopping e começou a entrar nas lojas mais caras do shopping. E ele começou a entrar nas lojas mais caras do shopping e começou a orar, e eles que não sabiam o que ele estava fazendo ali, mas ele estava ali, porque Deus disse que faltava visão a ele. E ele viu esse blazer no manequim, e ele olhou para o blazer e falou assim, eu vou vestir você. E acabou, foi-se embora para casa. Quando ele chega no culto, era exatamente o blazer que ele tinha orado. A palavra diz, queridos, em Salmos 139, não precisa abrir, no capítulo 4, assim, o Senhor sabe, 139, versículo 4. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. Você ainda nem falou, talvez você ainda nem pensou, mas Deus já sabe aquilo que você quer. Deus já sabe aquilo que você vai dizer. Deus já sabe aquilo que você sonha. E Ele já está providenciando para suprir para mim e para você. Eu lembro que esses dias eu orando, eu falei, Senhor, eu preciso folgar sábado e domingo, eu preciso folgar sábado e domingo. Eu já folgava no domingo, né? Mas eu queria o sábado de todo jeito. Eu não disse que eu ia estar aqui no culto de oração? No turno de oração?
Vamos ficar aqui às 12 horas chorando, eu num canto, tudo no outro. E aí, a gente estava lá, e eu disse, Senhor, eu olhava para os meus chefes e falava, Senhor, fala com esse povo. Digo, mas são tudo desviados, como é que o Senhor vai falar com eles? Eu disse, Senhor, dá uma ideia pelo menos, sei lá, faz alguma coisa. Né? O Senhor dá ideia assim para os ímpios. Assim, tipo, vê aí o que tu acha. Passou um vento. E eu, Senhor, esse povo está com o coração muito fechado. Me ajuda, Pai. Eles querem saber de uma coisa, eu vou ser ousada. Senhor, eu já orei, já te agradeci, está tudo certo, é meu. Fui lá com uma cara de João sem braço, na porta do meu chefe. Entra, Lin. Entrei. Aí ele ia fechar a porta, achando que era coisa séria. Eu disse, fecha não, bem, só que é rápido, é rapidinho, já vou voltar. Ah, tá bom. E ele é meio surdo, né? Aí ele tem que falar 10 mil vezes, que nem é para ele entender, tem que falar alto ainda, é complicado. Enfim, falei, eu nem terminei de falar, a conversa estava pela metade. Tá bom, vou mudar a folga de não sei quem aqui. Eu comecei a rir. Eu disse, meu Deus. Porque ele não tinha obrigação nenhuma, mas eu sei que quando eu e você intercede antes, o Senhor, ele faz alguma coisa. O Senhor, ele pode não ter falado com ele, porque o Senhor, ele não tem compromisso com aqueles que não servem. Mas o Senhor, ele pode ter tratado algo no coração dele, para quando eu chegasse lá, ser fácil. Favor e graça diante de homens. Aí ele esqueceu de falar para o meu outro chefe. Eu disse, pronto, lá vai eu contar a história toda de novo. Aí meu outro chefe chegou perto de mim, eu disse, fulano já falou contigo? Fala não. Eu disse, pronto, então vem cá. Mas ele já... Aí ele, não, tá bom, tá tudo certo. Eu também nem me deixou terminar de falar. Eu disse, fogo. Pastor, não pode nem completar a frase aqui nesse lugar. Não é fogo. Aí, amém. Acabou-se o assunto. E os meus colegas começaram assim, ô, Aline, tá folgando sábado e domingo, é? Eu disse, me achando. Por quê? Eu disse, porque sim. Não tem porquê. Ah, tá bem. Porque eu sou a queridinha de papai. Pronto, simples assim. E a menina que disse que vinha hoje, que não veio, essa abençoada, daqui a pouco eu vou ligar para ela, ela ficou super animada. Porque o Senhor, ele, como é que é o cuidado de Deus referente a você? Ele pode te dar coisas e cuidar de você. Ele pode tirar coisas cuidando de você. Ele pode te dar pessoas cuidando de você. Ele pode te tirar pessoas para continuar cuidando de você. O cuidado de Deus é diverso. O cuidado de Deus, ele é caracterizado em vários pontos. Então, às vezes, o Senhor afasta pessoas da gente, a gente não entende, a gente sofre, a gente chora. Mas o Senhor, ele está vendo o coração daquela pessoa. E ele sabe o seu também. Então, você é filho dele, ele vai cuidar de você. Existem relacionamentos que o Senhor acaba... Ai, meu Deus, que eu vou morrer sem esse homem, sem essa mulher. Não, querido. É o Senhor preparando o melhor para você. É ou não é? É ou não é? É verdade. Existem coisas que não dão certo e a gente chora, bota a mão na cabeça. Por quê, Senhor? É o Senhor cuidando de você. Tem coisa melhor lá na frente. Ah, porque esse emprego deu errado. Tem emprego melhor. O meu emprego não é o melhor do mundo, não. Meu Deus do céu, está longe disso. Mas eu sei por que eu estou lá. Eu disse, Senhor, o Senhor já disse para mim que eu não vou ficar aqui muito tempo. Então acelera esse negócio aí, porque se demorar muito eu vou ter que ficar mais tempo. Eu só saio de lá com aquela menina entregando a vida a Jesus. O cuidado de Deus com a vida dela. Vou trazer para outro lado agora. O Senhor ama tanto que coloca alguém para falar dele para ela. Eu olho ela trabalhando e eu falo, essa menina é excelente no que ela faz. Imagina ela servindo a Jesus. Diaconisa, portuguesa, virada. E meu filho, eu pego estratégia de tudo quanto é lado. Eu, Senhor, o que eu faço, hein? Comecei a falar Jesus para ela, opa, deu uma retrocedida. Começou a falar um monte de bobagem. Aí eu já fiquei calada. Só que ela deu ouvido, ela parou para me ouvir. Ainda que ela não concordasse com tudo. Só que assim, a gente não pode invadir muito, né? Então a gente dá um passo e espera. E aí eu comecei a conversar com ela esses dias, quando ela passou por mim, eu estava falando para Marcos, ela disse, gostei muito da conversa. Eu disse, amém, Bessa, vai na igreja para a gente conversar mais. Ela, tá maluca, não sei o quê, e saiu andando. Levei um cuscuzinho para ela, fiz um cuscuz 11 horas da noite, pastor, quinta-feira. Um sono. Mas entreguei para ela. E eu vi o olhar dela mudando. Eu entreguei para ela, obrigada e tal. Depois ela, isso aqui é bom, viu? Isso aqui é bom. Eu disse, eu sei, tem uma convertida lá que foi convertida ao cuscuz também que gostou. Todo português gosta, Liliana. Vocês já estão tudo convertidos, esquece. Entendeu? Então, tipo assim, existem coisas que o Senhor ele vai te dando estratégias para cuidar daqueles que Ele querem cuidar.
Existem pessoas que chegam diante de algumas pessoas que maltratam, mas você, como filho de Deus, que sabe que o Pai cuida, você chega e fala assim, eu vou cuidar dessa pessoa, porque o Senhor, Ele quer cuidar dela também. Existe o cuidado de Deus, queridos, que Deus Ele vai apresentar para você em forma de amor em outro. Então, entenda algo nessa manhã, o Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida de mim, de você. O Senhor cuida da nossa casa, da nossa família. O Senhor cuida da minha e da sua saúde. O Senhor, Ele cuida. Existe um dia, querido, que o Senhor, Ele decide honrar. Quem é aqueles que o Senhor honra? Aqueles que são obedientes a Ele. Aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que são honráveis a Ele. A palavra diz que o Senhor honra aqueles que o honram. Você é uma pessoa que honra a Deus? Então se prepare, o Senhor vai lhe honrar. Ah, meu Deus, porque eu cumpro metade da Bíblia, metade eu não cumpro. Então Deus, Ele não tem a obrigação de te honrar. Porque Deus, Ele honra aqueles que o honram por completo. A palavra diz lá em Malaquias, abra aí comigo para você me acompanhar bem rapidinho, estou caminhando para o fim. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Não, versículo 14. Malaquias 3, versículo 14. Ouçam, foi isso que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis, de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, no que diz respeito, a lei é esta, felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem do mal. Então os que obedeciam a Deus e amavam o Senhor, conversavam uns com os outros. E o Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes do que lhe obedecia e honrava o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor do universo. No dia que eu preparei, não deixarei que sofram, como o pai não castiga o filho obediente. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e os maus, entre os que servem e os que não servem. Amém ou ai de mim? A palavra diz que o Senhor, Ele tem um livro diante de si, escrevendo o nome daqueles que o honram. E aqueles que estavam falando, não vale a pena servir a Deus, Ele estava ouvindo. A palavra diz em Salmos que Asaf se revoltou. E falou, mas é só os maus que prosperam. Mas é só os maus que dão certo. Até a hora que ele caiu em si, falou, não, mas o Senhor é a minha herança. Queridos, entendam uma coisa. Pare de olhar para aquele que não serve a Deus e comece a olhar para você. Porque aquele que não serve a Deus, uma hora vai acertar as contas, sim ou não? Aquele que não honra a palavra de Deus, uma hora o Senhor vai cobrar dele. Mas a mim e a você, o que cabe é continuar honrando a Deus. E esperar que o dia que Ele honra, chega. Eu vou só contar algo meu particular para a gente encerrar. O louvor pode vir subindo. Quinta-feira, vou expor, pastor Anderson. Quinta-feira eu não estava muito bem, nem psicologicamente, nem fisicamente, nem nada. A alma estava aflita, batida. Eu disse, Jesus, socorro Deus, vem cá, Pai. Me arrumei para vir para o culto e amém. E enquanto o louvor adorava, enquanto nós estávamos aqui em adoração, é impressionante como quando você não está bem e você procura a pessoa certa para se derramar, como as coisas mudam. E eu poderia ter reclamado com meu marido, poderia ter reclamado com alguma discípula, poderia ter reclamado com algum amigo, poderia ter reclamado só que aquele dia estava horrível, que eu não estava bem, que estava tudo dando errado. Só poderia ter reclamado, não é? Mas eu decidi ficar calada. Decidi ficar calada e eu falei assim... Eu não falei nada, na verdade, eu só pensei. Eu pensei no caminho para o trabalho, pensei no caminho para casa e pensei chegando aqui na igreja. Pensei assim, as coisas estão tão distantes de acontecer, Jesus. Parece que nada daquilo que tu prometeu vai se cumprir. Só pensei, eu não falei. Perante Deus, eu só pensei. Mas aquele pensamento assim,
Vapt-vupt, vai e passou. E aí, enquanto nós estávamos aqui adorando, e eu orando e tal, e o Senhor me constrangendo com o seu amor, porque nessas horas o Senhor ele não vai te repreender, nessas horas o Senhor vai te amar. Depois ele te repreende, mas nessas horas ele vai te amar. E no fim do culto, e amém, pra mim já estava suficiente, pra mim já estava show de bola. Eu senti o carinho de Deus ali, a mão dele sobre mim, estava maravilhoso, ia embora para casa descansar, que no outro dia eu tinha que trabalhar. Mas aí no final da noite, o pastor Anderson, usado por Deus, chega e fala assim: pastor, eu preciso te falar algo. Eu digo: diga, vaza. Eu nem lembro mais, eu lembrei. E aí eu tenho tudo anotado, não esqueça. E ele disse assim: o Senhor manda lhe dizer que o seu tempo está sendo abreviado e ele vai começar a cumprir aquilo que ele prometeu sobre si. Foi exatamente isso que você perguntou. Eu disse: meu Deus, eu nem perguntei, Senhor, eu só pensei. Perdoa eu. Mas o que é isso? É o cuidado de Deus com você. Sabe quando você vê um filho seu frustrado, triste com alguma coisa, você vai consolá-lo? Alguém quebra alguma coisa do seu filho que ele queria muito e você chega pra ele e fala assim: não fica assim não, mamãe dá outro. Deixa pra lá, tem que perdoar, é ou não é? Ontem o Heitor estava revoltado ali fora com uma situação que aconteceu. E ele se tremia. Eu disse: você tá muito nervoso, Vaso, calma. Você bota já a mão na tua cabeça. Tá endoidando, né? E ele: mãe. E ele fazia assim, eu disse: calma, Joyce viu. Joyce: meu Deus, pastor, o que Heitor tem? E eu só olhei pra ele, comecei a rir. Eu disse: tá bom, meu filho, passou. Depois ele ganhou um outro negócio igual. Aí ele: já tenho, e ficou feliz. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Ele vê você triste, frustrado, magoado, amargurado, decepcionado. E ele vem te consolar e fala: calma que eu vou resolver. Queridos, eu e você só precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, falando com a pessoa certa. Já chega dessa história de estar olhando para trás e lamentando aquilo que não deu certo. É simplesmente o cuidado de Deus com a sua vida. Então eu quero que você se coloque de pé e, entendendo essa mensagem, eu quero que você o adore. Eu quero que você derrame todo o seu amor diante dele, entendendo que o Senhor ele cuida de você, entendendo que o Senhor ele honra você, entendendo que a sua palavra, entendendo que a sua palavra ela não volta vazia, entendendo que ele não retrocede naquilo que ele fala, entendendo, queridos, que ele não se arrepende daquilo que ele fala, entendendo que ele está compromissado em cumprir aquilo que ele prometeu. Eu quero que você tenha certeza, querido, que tudo aquilo que veio sobre a sua vida vai se cumprir. Ei, não existe nada impossível para Deus. Ei, lembra de Maria? Maria estava no seu dia a dia comum. E o anjo chegou e disse que ela iria gerar o Salvador. Ela disse: mas como que eu vou gerar se simplesmente eu não tenho contato com homem algum? E ele falou: ei, o poder do Espírito, entenda uma coisa, não é pela sua força, é o poder do Espírito que se manifesta na sua vida. Oh, recantarabababassorabababaxê. Ei, querido, comece a adorar com a convicção que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Que os seus ouvidos não estão tapados, querido. Ele está te ouvindo. Ele está te vendo. Ei, só pode estar parecendo que está difícil, mas só parece. Para aqueles que estão em Deus, querido, tudo é possível. Ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Adore e levante as suas mãos. Se renda ao Senhor essa manhã. Ei, querido, quando o Senhor ele te abençoa, o nome dele é glorificado. Quando você é bem cuidado, é o cuidado de Deus. É o nome dele sendo glorificado através da sua vida. Ei, não retroceda no propósito.
entregou por amor de mim e de você. Naquela cruz, querido, ele se entregou sem pecado nenhum, recebendo sobre si o meu e o seu pecado, a minha e a sua culpa, levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados, nos dando tudo que nós precisamos. Oh Espírito, eu declaro nessa manhã, venha com teu favor sobre a vida do teu povo. Venha com a tua graça se manifestando sobre a vida do seu povo. Oh Pai, eu declaro nessa manhã as tuas promessas se cumprindo. Tempo de aceleração sobre a vida do teu povo, sobre essa igreja. As promessas que o Senhor lançou há anos atrás, eu já posso ver, Jesus. Nós cremos nessa manhã e nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Aleluia. Ei, antes que você fale, o Senhor já sabe. Ele é o teu pastor e nada te falta. Cante isso como uma oração. Eu quero fazer algo com você bem rapidinho antes de ceiarmos. Eu quero que você traga à memória tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Projetos, planos e propósitos chamados sobre a sua vida. E comece a agradecer porque vai se cumprir. Comece a agradecer porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. A sua palavra, ela não volta vazia. Se Ele diz que você vai, você vai. Se Ele diz que você tem. Se Ele disse que vai chegar, vai chegar. Ei, querido, comece a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre você. E comece a ver uma visão, querido, sobre a sua vida. Toda palavra que Deus dá, Ele libera uma visão. Toda palavra que Deus dá, Ele libera uma visão. E dentro dessa visão vem estratégias. E estratégias do céu. Para mim e para você. Executá-las. Aleluia. Diga, a boa mão do Senhor está sobre mim. Diga, eu estou crescendo em graça, conhecimento, sabedoria e unção para avançar no propósito que o Senhor liberou sobre a minha vida. Amém? Você recebeu de Deus? Amém, glória a Deus. Vamos agora ceiar. Enquanto não ceiamos, querido, eu quero convidar o louvor a adorar. E que você adore, querido, porque o Espírito, ele já se faz presente no meu e no seu meio. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. Continua falando com o Senhor. Continue adorando ao Senhor Jesus. E nós estamos aqui por causa dele, amém? Você não está aqui porque você ganhou alguma coisa ou porque você quer alguma coisa. Se você veio para cá porque você quer alguma coisa de Deus, você veio com a intenção errada. Se você veio para cá porque você já ganhou alguma coisa dele, você veio com a intenção errada. Nós estamos aqui pela presença dele. Você pode adorar o nome dele. Você pode adorar o nome dele.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, fala assim: pois o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beber em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. E entenda que a única morte que você deve se alegrar é a morte de Jesus. Nós não devemos nos alegrar com a morte de ninguém. Muitas das vezes a gente até fala, né? Um assassino morreu, um traficante morreu, a gente fala, é bem feito para ele. Mas aí você não está no papel de se alegrar com a morte de ninguém. Nós nos alegramos com a vida. Se ele morreu por conta dos pecados deles, é consequência daquilo que ele plantou. Mas nós não nos alegramos com isso. A única morte que nos dá direito de nos alegrarmos é a morte de Jesus, porque essa morte nos deu vida. A Bíblia fala que aprove a Deus moê-lo e crucificá-lo, para que você pudesse ter vida. Então todas as vezes que você comer do pão e beber desse suco, você deve lembrar o que ele fez por você naquela cruz. Você deve lembrar que ele apanhou por você. Você deve lembrar que ele derramou até a última gota de sangue. A Bíblia fala que não sobrou nada. Aleluia. A Bíblia fala que ele foi torturado, que todas as feridas que tem no seu corpo se tornaram uma. Por isso que a Bíblia fala que pela sua pisadura, não é pelas suas pisaduras, pela sua pisadura nós fomos sarados. Então, quando você pegar do pão, quando você pegar do suco, tenha consciência que ele morreu por você, que ele tomou o meu e o teu lugar, que eu e você era pobre e ele nos fez rico, que eu e você era enfermo e doente e ele nos fez sarado, que eu e você estava sozinho e ele nos deu uma nova família, que eu e você era esquecido e hoje ele nos colocou em lugares altos, que eu e você não era nada nem ninguém, que eu e você era escravo e ele nos fez sacerdote real, povo adquirido, geração santa. Fala não, amado, não, Jesus. Aleluia. E o apóstolo Paulo continua: por esse motivo, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. E o que é beber indignamente? É beber sem consciência. É fazer por fazer. É fazer só por protocolo. É fazer de todo jeito. Não faça isso, entenda. Existe um propósito no meio disso. Sabe quando é que a gente vai parar de fazer isso? Sabe quando vamos parar de cear? Quando estivermos agora diante dele. Já não será mais necessário lembrar da morte, porque estaremos em vida eterna. Amém? Enquanto vamos ministrando ao Senhor, o diácono vai servir você. Amém? Depois que você pegar seu cálice e seu pão, você continua adorando em nome de Jesus.
pode levantar os seus pães, suco. Espírito Santo de Deus, nós consagramos, Senhor, este suco, Pai, que nessa manhã não é só mais um suco, Pai, mas simboliza o Teu sangue que foi derramado por nós, Senhor. Te apresentamos esse pão, Senhor, que nesta manhã, Senhor, já não é só mais um simples pão, Senhor, mas simboliza o Teu corpo, Senhor, que foi moído e torturado, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida. Nós glorificamos o Teu santo nome, Pai. Te exaltamos, Senhor, e fazemos isso em memória de Ti. Senhor, limpa, Senhor, nossos erros, nossos pecados, Senhor, porque sabemos que somos falhos, reconhecemos as nossas fraquezas e Te pedimos perdão, Senhor, como corpo do Senhor. E Te pedimos, Senhor, nos leva, Senhor, a novos lugares, Senhor, a lugares mais altos, Senhor, a lugares mais fundos, Senhor, para viver o extraordinário daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Nessa manhã, você pode participar do corpo e do sangue do Senhor, amém? Poder comer e beber do corpo. Adora o Senhor. Adora o Senhor em gratidão, amém? Em gratidão por aquilo que Ele fez. Como em pé. Oh, aleluia, Jesus. Nós glorificamos o Teu santo nome. Nós glorificamos o Teu santo nome. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche de novo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. O que seria de nós sem Tua presença? O que seria de nós sem a Tua graça, sem a Tua glória? O que seria de nós sem o Teu amor? O que seria de nós sem a Tua palavra liberada sobre nossas vidas, Senhor? Oh, para onde eu irei? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Reba